Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Ned Guzman, mestre artesão em crochê, e na aula de hoje eu vou te ensinar a bolsa de crochê Nara. É uma bolsa linda, confeccionada com o novo lançamento da Círculo, que é o fio náutico Poly, o fio 100% poliéster. Nós trabalhamos aqui o ponto arroz circular, que deixa esse efeito maravilhoso na tua bolsa. Antes de partir para o passo a passo, eu vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça agora a sua inscrição, deixe um recado, deixe um comentário pra gente, ativa o sininho e não esquece de deixar um gostei para engajar junto com o professor. Agora anota na sequência a lista de materiais e uma boa aula para todos. Para a aula de hoje nós vamos utilizar um novelo do fio náutico Poly da Círculo, esse super lançamento que já é sucesso no meio do artesanato. É um fio 100% poliéster de 5 milímetros, o novelo vem 500 gramas e tem um tex de 2812,1. A cor que eu vou utilizar nessa aula é a 4131. Eu preciso de uma tesoura para corte dos fios e vou trabalhar com agulha para crochê 5 milímetros. Vou utilizar uma base de couro sintética retangular da Círculo. Essa base ela tem 7,4 centímetros de largura por 29 centímetros de comprimento. E vou utilizar uma alça de madeira vazada também da Círculo. Essa alça ela tem 19 por 14 centímetros e você encontra aí essa cor pela numeração número 10. E vou precisar também de uma agulha de tapeceiro sempre para fazer os arremates do trabalho. Todos os materiais Círculo você encontra aí no site do Bazar Horizonte. Bazar Horizonte agora que é uma parceira nossa aqui do canal. E aqui na descrição do vídeo tem o link onde você entra diretamente no site do Bazar Horizonte. Conhece aí todos os acessórios para bolsas da Círculo e também a cartela de cores do fio náutico Poly. E para deixar minha bolsa ainda mais linda, eu vou personalizar com as minhas etiquetas da Etiquetas Pandiá. Para comprar suas etiquetas personalizadas, é só entrar aqui na descrição do vídeo, no link da Pandiá e falar direto com o pessoal para fazer as tuas etiquetas com a tua logomarca. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Nós vamos começar colocando todos os pontos na base de couro da Círculo e você vai observar que ela vem em duas partes. Isso não significa que você vai fazer duas bolsas com essa peça. Essa peça que ela é plástico aqui, ela vai dentro da bolsa, é apenas um revestimento do couro. E a parte do couro ela vai ficar no fundo da bolsa. Portanto, a gente vai trabalhar com a parte do couro para cima e a parte do plástico para baixo, juntando as duas partes, onde a gente vai passar o fio no furo do couro e no furo do plástico, ok? Eu vou começar aqui na lateral menor, que é para minha emenda ficar sempre desse lado. Então aqui eu vou dar o nozinho de correntinha aqui, deixando um pedaço aqui mais ou menos de 10 centímetros para depois eu esconder e fazer os arremates. Então eu venho aqui, ó, em um dos furos aqui do meio e vou puxar aqui fazendo um ponto baixo, ok? Então aqui eu já tenho o primeiro ponto baixo. Você vai observar aqui no canto, eu tenho o ponto do canto central, tenho um antes e um depois. Então aqui no próximo ponto eu faço apenas um ponto baixo e aí eu cheguei nos 3 do canto. Nesse primeiro eu faço 2 pontos baixos. No mesmo local eu faço mais 2. Se você sentir dificuldade em passar o fio aqui com a agulha número 5, você pode usar a agulha número 4 só para colocar os pontos nos furos. Nesse ponto do canto eu vou fazer 3 pontos baixos. 2, mais 3. Apenas no ponto do canto
eu faço 3 pontos baixos. No ponto seguinte, que é esse ponto aqui da lateral, eu vou fazer 2. 1, mais 1, 2. Então, gente, aqui o aumento ele foi feito só no canto. 2, 3 e 2. Agora, nessa base aqui reta, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada furo até chegarmos nos 3 lá do canto. Então, vou no próximo aqui, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Eu sigo fazendo e já volto lá no canto para fazer com vocês. Segui trabalhando um ponto baixo para cada furo. Cheguei no canto onde eu vou fazer 2 pontos nesse furo, 3 pontos nesse furo e 2 pontos nesse furo. Do mesmo jeito que eu fiz lá no começo. 1, mais 1 aqui, 2. No canto, no ponto central, 3 pontos. 1, 2 e 3. No próximo ponto, 2. 1 e 2. Aí, gente, vocês vão seguir fazendo aqui do mesmo jeito. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Cheguei no canto, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 2 pontos baixos. Sigo fazendo um ponto para cada furo. Nesse canto dos 3 pontos, novamente, eu vou repetir o mesmo trabalho. 2 pontos nesse furo, 3 nesse e 2 nesse. Eu volto para fechar a carreira com vocês. Segui, pessoal, fazendo todos os pontos, como eu falei, aumentando igual nos cantos. E aqui eu cheguei no final da carreira e no início da que nós trabalhamos. Então, esse aqui é o meu último ponto. Agora nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo só na alcinha de trás. Eu venho nessas 2 alcinhas aqui do primeiro ponto, de trás para frente, e vou puxar essa laçada do ponto lá para trás. Ó, peguei, puxei. Prestem bem atenção nesse fechamento aqui agora. Olha só. Puxei a alcinha lá para trás, e aí você vai ver que aqui, ó, tem a laçada do ponto que está aqui, olha. O ponto que foi puxado para trás foi esse daqui. Olha, ele está aqui e a laçadinha está lá atrás. O que é que eu vou fazer para ficar uma barra igual aqui, ó? Eu entro no meio das 2 alcinhas que eu puxei lá para trás, coloco a agulha aqui, coloco a agulha no ponto e vou na laçada lá atrás, ó. Aí eu vou ajustar aqui, ó. Vamos lá de novo. Deixa eu puxar para vocês entenderem. Olha, aqui o ponto. Eu vou puxar a laçadinha lá para trás. E aí eu vou abrir essa laçadinha aqui, ó. Essa laçadinha que eu puxei, eu vou abrir ela. Vou colocar a agulha aqui no meio, deixando uma alça para frente e a outra para trás. E aí eu volto nela mesmo que eu puxei lá atrás. Vou puxar aqui, ó. E aí ela vai ficar com a marca igual, não vai ficar cicatriz. Primeiro ponto, aí segundo, terceiro, não tem mais aumento agora, tá? Um ponto para cada ponto de base. Um ponto baixo seguindo inteiro até o final da carreira. No final, nós vamos ter o total de 84 pontos baixos. É só seguir fazendo aí um ponto baixo para cada ponto de base. Segui, pessoal, trabalhando ponto baixo em toda a volta. E aqui cheguei no final da carreira com 84 pontos. Você vai contar o primeiro ponto com esse pontinho que está subindo aqui, olha. Esse aqui já é o primeiro ponto. A partir de agora, nós vamos trabalhar aqui o ponto fantasia, que é o ponto arroz. Então, a gente faz uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto arroz, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto arroz. Aqui agora, eu cheguei no último ponto, esse é o de número 84, nós vamos fazer a finalização da carreira. Então, eu tenho aquele ponto que está subindo, que foi a alcinha que eu puxei, e tenho as 2 alcinhas do segundo ponto. Eu deixo esses 2 que está subindo, vou nas 2 alcinhas do primeiro ponto de trás para frente. Observem que todas as carreiras
serão fechadas dessa forma. Vou puxar a alcinha lá para trás, olha, puxei, ajusta aqui o ponto, solta da agulha, volta no mesmo ponto, da frente para trás, puxa o fio do novelo para frente e volta na laçadinha que está lá atrás. E aí eu faço aqui o primeiro ponto baixo. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto duplo. 2 voltas na agulha, venho no próximo ponto, tiro de 3 vezes. Tiro 2, tiro mais 2, tiro mais 2. Um ponto baixo, um ponto alto duplo. No próximo ponto, ó, puxa ele um pouquinho para cá e faz um ponto baixo. Esse ponto duplo, ele tem que ficar dobrado para formar esse carocinho que a gente chama de arroz. Então, um ponto baixo, um ponto duplo, um ponto baixo, um ponto duplo. Laço, vou no próximo e faço um ponto alto duplo. No próximo ponto, um ponto baixo. E aí a gente vai alternar até o final da carreira. Um ponto baixo, um ponto alto duplo. Por isso que é preciso que essa base tenha uma quantidade de números pares de ponto. No próximo ponto, um ponto baixo, não faço mais aumento em lugar nenhum. Olha como já vai ficando bonito esse ponto. Fiz um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto alto duplo. Puxa, tira de 3 vezes e aí eu sigo fazendo esse trabalho em toda a volta. Um ponto baixo, um duplo, um baixo, um duplo e volto no final da carreira com vocês. Segui, pessoal, trabalhando o ponto arroz em toda a volta. Olha que lindo que já tá. E aqui no final, o seu último ponto vai ser sempre o ponto arroz. Então, você tá vendo aqui, olha, que tem o pontinho subindo e tem essa alcinha aqui que é o seu último ponto. Então, você vai fazer 2 voltas na agulha, vem aqui e faz o seu último ponto duplo. Aí nós vamos encerrar a carreira da seguinte forma. Olha só, prestem bastante atenção, porque todas as carreiras são encerradas dessa forma. Você tem as 2 alcinhas do ponto que nós puxamos para frente, que é o ponto baixo, e as 2 alcinhas aqui em cima, que é a alcinha do ponto duplo que nós fizemos. Então, de novo, você deixa essas 2 alcinhas, vai nas 2 de cima. Olha só, puxa a laçada lá para trás, dessa forma, solta da agulha, volta no mesmo lugar, deixa eu puxar um pouquinho, olha, volta no mesmo lugar, introduz a agulha, busca o fio que está lá atrás do novelo, traz para frente, e aí, soltou aqui, deixa eu colocar de novo, ó, vamos lá, puxei lá para trás, deixa ela lá atrás, ajusta um pouquinho, para não ficar muito grande, segura, volta, puxa o fio do novelo e volta dentro dessa alcinha aqui. Tá complicado aqui, mas eu vou conseguir. Vamos lá. Vou fazer de novo, gente, que a mão não tá favorável aqui. Olha, puxei lá para trás, segura ela aqui que fica mais fácil, ó, segura e volta e puxa o fio do novelo para frente, ok? Conseguimos. Aí eu volto na alcinha e fecho desse jeito aqui. Então, aqui fica sendo o meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou no próximo, em cima do ponto arroz, um ponto baixo. No ponto baixo de intervalo, um ponto baixo. Vou fazer isso em toda a volta, mantendo aí os 84 pontos baixos. Segui, pessoal, fazendo ponto baixo em toda a volta e cheguei aqui no final. Mais um detalhe, olha só, o seu penúltimo ponto baixo vai ser em cima do ponto duplo, porque o seu primeiro ponto foi também em cima do ponto duplo. Então, aqui no meio, nessa alcinha aqui, ainda temos um ponto baixo, ok? Agora nós vamos encerrar do mesmo jeito e aí nós vamos fazer mais uma carreira do ponto arroz. Como eu falei, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto arroz, uma carreira de ponto baixo,
Agora nós vamos no ponto arroz. Olha, vou fechar novamente, deixo o ponto que está subindo, vou na alcinha do ponto baixo. Vou puxar essa alcinha lá para trás, segura o fio e segura na alcinha. Volta dentro do mesmo ponto, puxa a alcinha para frente, ajusta e volta dentro da laçada. Puxei e fiz o primeiro ponto baixo. Agora, você já vai fazer o ponto arroz. Você vai observar que um vai ficar na direção do outro. Comecei com ponto baixo, 2 laçadas, ponto alto duplo. 1, 2 e 3. Muito simples, gente. É só repetição a vida toda assim. Olha, no próximo, ponto baixo. 2 voltas na agulha. No próximo ponto, um ponto alto duplo. E eu sigo fazendo novamente em toda a volta, repetindo a sequência de um ponto baixo, um ponto alto duplo. Um ponto baixo, um ponto alto duplo. Puxa sempre esse pontinho para frente, para que esse carocinho ele fique na parte da frente. Então eu sigo fazendo um baixo, um duplo, um baixo, um duplo. Volto para encerrar com vocês a carreira e te dizer quantas voltas vocês farão na bolsa. Circulei, pessoal, mais uma volta fazendo o ponto arroz. Você já começa a ver a bolsa se formando. E aqui no final é como eu sempre falei. O seu último ponto vai ser o ponto alto duplo, formando um arrozinho aqui, ó. 2 voltas, 2 e 2. E nós vamos encerrar de novo daquele jeito. Olha só. Você vai ver aqui que tem o pontinho subindo e tem o pontinho lá em cima, como se fosse 2 correntinhas. Então, deixa esse fio aqui, essa alcinha. Vou no ponto de cima, que está em cima do ponto duplo. Olha, puxo a laçadinha lá para trás de novo, com cuidado para não soltar, como da outra vez aqui. Então, eu seguro ela aqui, que fica mais fácil, ó. Segura essa alcinha, volta no mesmo lugar e busca o fio do novelo para frente. Agora eu volto na laçadinha que está lá atrás. Faço o primeiro ponto baixo, o próximo ponto baixo. Lembre-se que o primeiro ponto baixo vai sempre ficar em cima do ponto arroz. E aí eu vou fazendo mais uma volta de ponto baixo. E aqui, gente, o que é que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou seguir essa repetição. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto duplo, que é o ponto arroz. Volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz, para daí a gente finalizar fazendo ponto baixo centrado em toda a volta. Então aqui, ó, você consegue observar que não fica a amostra de emenda, olha, não fica a cicatriz de emenda. Você vai ver a cicatriz de emenda lá por dentro. Então, você vai perceber que a nossa primeira emenda, ela aconteceu aqui do lado e ela vai fazendo isso, olha. Mas não vai ficar cicatriz aqui, o teu trabalho vai ficar bem acabado. Então, eu sigo aqui agora fazendo uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto arroz e já volto aí te mostrando quantas carreiras que eu fiz. Segui, pessoal, fazendo conforme combinei com vocês. Eu fiz o total de 9 carreiras do ponto arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui eu já fiz uma carreira de ponto baixo, depois da carreira do ponto arroz. E eu já tenho aqui 18 centímetros de profundidade. Olha que coisa linda que fica esse ponto. E como eu falei para vocês, olha, não aparece a cicatriz de emenda, então fica um trabalho perfeito. Vocês lembram que nós começamos a emenda aqui e olha onde ela já está, ok? Então aqui, olha só, nós vamos fazer o que agora? 5 carreiras de ponto baixo centrado. Contando com essa carreira que eu já fiz, nós vamos ficar com o total de 6 carreiras. Então aqui já tá bom. Se você quiser fazer mais carreiras, você também pode, mas eu tenho aqui 18 centímetros de profundidade, tá bom, porque nós vamos completar mais aqui com as carreiras de pontos baixos. Então eu vou fazer
mais 5 carreiras de ponto baixo centrado. Se eu perceber que 5 ficou muito, aí eu faço mais 4 só para completar 5 com essa, mas aí eu volto para falar para vocês. Então aqui, olha, cheguei no final da carreira de ponto baixo, eu vou fechar do mesmo jeito. Pulo o primeiro pontinho, vou no segundo, nas duas alcinhas, vou puxar esse fio lá para trás. Agora nós vamos trabalhar o ponto centrado, tá? Eu não vou fazer ponto baixo nas duas alcinhas e sim no meio do ponto. Então eu volto aqui dentro do ponto, vou sair com a agulha aqui atrás, vou puxar o fio do novelo para frente, ó. Puxei e aí eu volto na alcinha para fazer o meu primeiro pontinho baixo. Os próximos pontos serão todos centrados. Deixa eu puxar assim para ver. Olha, dentro do ponto, no meio mesmo. Ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. E eu sigo fazendo ponto baixo centrado em toda a volta. Cheguei, pessoal, no final da carreira e vou iniciar mais uma com vocês. Então, deixo o pontinho que está aqui subindo, que é o primeiro, vou no segundo, puxo a laçada lá para trás, e aí nós vamos iniciar a terceira carreira de ponto baixo centrado. Então, volto dentro do ponto, fica bem apertado, puxo a laçada do fio lá para frente e volto na laçadinha lá de trás. E aí nós vamos iniciar a terceira carreira de ponto centrado. A terceira porque nós já tínhamos aquela primeira. Então aqui eu conto com 3, contando, deixando a primeira para trás, eu estou com 2, então eu vou fazer 6 carreiras, contando com aquela do ponto que já estava. E aí eu volto para te dizer qual o próximo passo. Então, pessoal, voltei aqui, eu segui fazendo os pontos centrados, pontos baixos centrados. Eu tinha combinado com vocês de fazer aqui 6 carreiras, mas no final eu acabei fazendo 8 carreiras. Por que que eu fiz 8 carreiras? Porque eu quero colocar a minha etiqueta nessa parte daqui. Então, como eu tenho aqui uma etiqueta de 4 furos, ela vai ficar mais ou menos aqui, e aí eu precisei fazer 2 carreiras a mais, porque quando eu colocar a alça, não vai cobrir a minha etiqueta, ok? Então vocês podem fazer aí da forma que você achar melhor, fazer com 8 carreiras ou fazer com 6, ou você pode fazer também uma carreira a mais do ponto arroz, ao invés de fazer com 9, fazer com 10. A minha altura aqui tá dando uma altura de 23 centímetros, tá uma altura boa, uma profundidade boa da bolsa por conta da largura, ok? Então aí só recapitulando para vocês, eu fiz 8 carreiras de ponto baixo centrado. Agora nós vamos fazer uma volta inteira com ponto baixíssimo. Então aqui, olha, cheguei no último ponto, eu vou fechar do mesmo jeito. Vou pegar lá no segundo ponto, vou puxar essa alcinha lá para trás, vou ajustar. E agora, o que é que eu vou fazer? Ao invés de voltar nesse mesmo ponto, eu vou avançar e vou voltar um ponto à frente. Aí eu vou pegar a linha do fio, vou trazer aqui para frente, olha só. Vou trazer aqui para frente, vou puxar bem esse fiozinho aqui lá atrás, deixa eu puxar para que vocês vejam, olha. E aí eu vou voltar e vou no próximo, ó. Vou avançar e vou pro próximo. Vou enfiar lá naquela alcinha lá de trás e vou passar o fio por aqui, ó, e trazer o fio aqui para frente. Ok? Então passamos aqui e aí nós criamos aqui um ponto baixíssimo. Olha aqui, ó. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto nessas duas alcinhas. Olha aqui. Mais um. E eu vou seguir em toda a volta fazendo só ponto baixíssimo. E eu volto para encerrar a carreira com vocês
e aí já partir para a alça. Então vai fazer uma carreira aí só de ponto baixíssimo. Cheguei, pessoal, aqui no final, fiz o ponto baixíssimo em toda a volta. Agora eu vou cortar o fio. Aqui é o meu último ponto e eu vou fechar aqui com agulha de tapeceiro. Então vou puxar esse fio aqui para frente, vou colocar na agulha de tapeceiro e agora eu vou naquele primeiro ponto que eu puxei aqui para frente para fazer o baixíssimo. Coloco a agulha de trás para frente, puxo, aí eu vou ajustar para ficar do mesmo tamanho, do mesmo formato e vou jogar o fio lá para trás. Procura usar uma agulha de tapeceiro que não fure o fio para passar corretamente. E olha aí, ó, o fechamento perfeito, o acabamento perfeito. Agora aqui é só esconder esse fio e fazer aí o acabamento selando a ponta do fio com o isqueiro. Esconde bastante, depois só corta e queima, ok? Então aqui, olha, a bolsa tá pronta. Agora nós vamos partir para colocar a alça. Como que nós vamos fazer essa alça? Eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui nessa extremidade e depois com agulha de tapeceiro nós vamos costurar aqui na bolsa. Então eu vou fazer uma alça primeiro, já mostro a vocês como ficou e aí na sequência eu ensino vocês a fazerem a outra alça e como costurar. Então, pessoal, como combinei com vocês, eu fiz aqui ponto baixo na extremidade da alça e aqui deu o total de 24 pontos baixos. Aí eu cortei um pedaço de fio aqui, cortei até maior, mais ou menos uns 2 metros, porque nós vamos costurar aqui na bolsa com agulha de tapeceiro. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui nessa parte da outra alça. Aí depois a gente volta para costurar. Então eu vou deixar um pedacinho de mais ou menos 15 centímetros aqui, olha. Puxar um pouquinho mais o zoom. E aqui eu vou fazer o nó de correntinha. Sendo que esse nó eu vou puxar essa correntinha para que ela fique mais ou menos na altura da alça. Olha só a medida aqui, porque depois esse nozinho ele vai ficar escondido lá atrás. Então aqui dá mais ou menos um centímetro, 2 centímetros de alça, ó, do nozinho da correntinha. O que é que eu faço? Eu vou escolher aqui, vou ver o lado certo da alça, ok, aqui, ó. Então eu venho aqui com a agulha dentro do furo e vou puxar essa laçada aqui para frente. Olha, aí ajusta ela para ela ficar certinha. Então esse nozinho aqui, ele precisa ficar aqui no meio, ó, que é para quando a gente cobrir, ele ficar já escondido. Então eu vou puxar um pouquinho mais, ó, ele precisa ficar aqui. Então vou de novo aqui puxar a alcinha para cá para a gente fazer a medição. Olha, essa alcinha tem que ficar aqui e o nozinho aqui atrás. Então, ok, é que tá folgado, vou puxar mais para apertar para ele não voltar. Então aperta bem esse nozinho da correntinha aqui para ele não voltar. Olha agora. Vamos lá? Então, ó, puxei o fio aqui para frente. Olha o nozinho, ele tá aqui atrás. E aí eu faço a laçadinha do ponto baixo. Tá vendo que o fio ficou, olha o nozinho onde ficou aqui em cima, para que ele fique aí coberto certinho. Agora a gente vai já fazer o ponto baixo cobrindo esse fio. Entro na extremidade da alça, pego o fio do novelo, trago para frente, ajusta para ele ficar bem durinho e faço um ponto baixo. E aí você vai puxando esse fio aqui. Vou de novo, olha, peguei, puxei o fio do novelo para frente e um ponto baixo. Vai ajustando, vai puxando. Mergulho com a agulha, pego o fio lá atrás, trago para frente, ajusto e passo. E assim eu vou completar toda essa base aqui, preenchendo de ponto baixo. No meu deu total de 24. Então é importante que tenha a mesma quantidade de uma alça, a mesma quantidade da outra. Eu vou seguir fazendo ponto baixo e já volto com vocês. Finalizei as duas alças aqui, fechei aqui com um ponto baixíssimo, puxei e aí eu cortei o fio. Agora nós vamos costurar
com agulha de tapeceiro lá na bolsa, tá? Eu vou costurar a primeira alça e aí já vou mostrar para vocês como ficou e aí eu te ensino a costurar a outra do outro lado. Olha só, pessoal, conforme combinei com vocês, eu costurei já a primeira alça. Esse ponto aqui é muito fácil, é só um alinhavo que a gente vai fazer aqui, passando e puxando. E olha que incrível que já tá essa bolsa, tá muito linda. Agora nós vamos fazer do outro lado. Eu costurei primeiro uma para que a gente saiba aqui a posição correta da outra alça. Então a gente precisa aqui alinhar, ó, certinho para que ela não fique torta, ok? Então aqui eu já alinhei já certinho, já está no lugar correto. Então a gente vai costurar aqui. Então, ó, o que você vai observar que esse aqui não pode passar dessa parte de cá, olha, tá bem justinha, bem retinha. Se você tiver um grampo aí como prender aqui para segurar, tudo bem, se não é bem fácil, tá? Então aqui deixa eu colocar primeiro na agulha de tapeceiro, que eu não coloquei o fio para a gente fazer essa costura. É muito simples, muito fácil, nada complicado, para que vocês possam fazer certinho. Então deixa eu mirar de novo aqui, ó. Coloquei certinho. Segurei, é importante que esse aqui não passe muito, olha, tá vendo? O outro de lá como ele tá reto aqui, junto com a alça. Então é essa base que você vai ter aqui dessa parte. Ele tem que ficar retinho aqui para não passar. Então aqui tá correto, eu vou segurar aqui e a gente vai fazer um alinhavo. Ó, vou pegar qualquer pontinho aqui que esteja próximo do ponto lá da alça. Eu vou puxar aqui e vou ajustar. Vou num outro ponto que você vai mirar, ó, ele tá aqui juntinho. Pego uma alcinha do ponto da bolsa com as duas alcinhas da alça de madeira daquele ponto baixo e faz um alinhavo. Vou no próximo aqui, olha, pego as duas, passo, puxo e ajusto. E aí você vai aqui guiando certinho para não costurar torto, tá, gente? É importante que vocês costurem bem certinho. O próximo ponto que tá junto desse é aqui, ó. Então é aleatório mesmo, você vai só mirando aqui para ver qual que tá mais justo. Olha aqui, o próximo ponto é esse. Então aqui o ponto da base é um desses dois. Então eu pego uma alcinha daqui e pego essa alcinha de cá. Puxo, ajusto. Olha como vai ficando. E aí você vai controlando aqui para não passar, para ficar certinho, olha. E eu vou costurar ela inteira até o outro lado. Vou pegar uma outra alcinha daqui, com a alcinha da bolsa lá, da alça de madeira. Puxo. Vou fazer mais um. Olha aqui, passo para cá. Puxo e olha como vai ficando bonitinho. Então aí eu vou costurar todo aqui até o final e volto para a gente fazer o arremate. Segui costurando, olha como ficou. E aqui no final, o que é que eu vou fazer? Só jogar o fio lá para o avesso da bolsa e fazer aqui o arremate do mesmo jeito. Olha, puxa bem. Aqui a gente vai esconder o fio por entre o ponto, do mesmo jeito que a gente faz todos os arremates, e depois é só colar aí com o isqueiro, só costurar, perdão, só queimar a ponta, e aí tua bolsa vai estar bem arrematada, bem segura. Eu vou fazer um aqui, e aí todas as outras pontas de fio vocês fazem do mesmo jeito. Olha, vou cortar essa pontinha que sobrou aqui, eu vou encostar o isqueiro aqui, ó. Quando começar a derreter a ponta do fio, com a própria tesoura eu vou empurrar isso aqui para debaixo do ponto, para não ficar aparecendo a parte queimada. E aí tá arrematada. Aqui a bolsa já tá pronta, deixa eu mostrar para vocês. Olha que linda que ficou.
o fundo de couro da Círculo deu um charme muito especial, porque ficou na mesma cor da alça. Essa bolsa tá incrível, muito leve. O fio Náutico Poly da Círculo é um fio de poliéster, por isso ele é muito leve. Eu gastei apenas um novelo aqui, como eu falei, isso no meu ponto, tá, gente? Se você tiver o ponto aí muito apertado ou mais folgado, isso vai depender muito da tensão do teu fio. Então aqui eu gastei exatamente um novelo inteiro, não sobrou nada. Então possivelmente você gaste um pouquinho a mais aí você controla aqui, faz menos carreiras aqui na parte do ponto baixo para que se adapte a um novelo, tá? Então ficou linda essa bolsa, fácil de fazer, tuas clientes vai amar. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais uma peça aí criada e pensada em vocês para que vocês possam fazer e vender bastante. No final aqui, a minha bolsa ela ficou medindo 39 centímetros, em mais ou menos 39, 38 centímetros, e de altura ela ficou medindo aí 22, 23 centímetros aproximadamente. É uma bolsa grande e ela ficou muito linda. É isso aí, minhas joias, essa foi a nossa aula de hoje, a bolsa de crochê Nara, toda trabalhada com fio Náutico Poly e o fio 100% poliéster da Círculo. Corre no site do Bazar Horizonte para conhecer todas as cores da cartela e fazer o pedido do teu material e receber na tua casa com a qualidade do Bazar Horizonte. Entra na descrição do vídeo também, no link das etiquetas Pandiá, para deixar a tua bolsa assim, ó, personalizada com a tua logomarca. Agora eu vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço, e se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça agora a sua inscrição e ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Essa foi uma aula feita com muito carinho, com muito amor para vocês. Beijo no teu coração, até o próximo vídeo. Valeu, minhas joias!